Casas estão com rachaduras no Quintino Face 2, na zona norte de Ribeirão. O problema começou de repente e as residências podem até desabar. Pelo menos 6 imóveis teriam sido afetados neste quarteirão da rua Lara Nilsa Rafaene Cação, a última do bairro. O Vlánio já saiu da casa e foi para um local seguro, mas abriu a residência para a reportagem. São rachaduras grandes que se espalham por todos os cômodos e começaram a aparecer domingo retrasado. Em algumas fissuras, cabem uma mão. O chão afundou em grande parte da construção. Na primeira tentativa de entrevista, a reportagem foi surpreendida. Começou a rachar e até hoje não para. Que beleza, cara. Pegou isso aí? Maravilha! Rapaz do céu. Depois do susto, o Vlánio conseguiu contar a história. Eu vi que ficou sério quando no segundo dia, na segunda e também, consequentemente, na terça, eu vi que as rachaduras iam aumentando a sua proporção e os locais onde elas iam surgindo também. Até que você teve que deixar a casa. Sim, veio um pedreiro aqui dar uma olhada no que deveria ser feito e tudo mais e disse que tinha que sair daqui correndo. Esta é a casa número 246 e aqui também a situação é assustadora. Começamos pelo quarto, onde encontramos rachaduras por todas as paredes. E essas falhas na estrutura da casa se espalham pelos outros cômodos. Por exemplo, aqui no banheiro, onde temos vários azulejos danificados. Mas a situação piora ainda mais quando a reportagem chega na cozinha da residência, onde as rachaduras estão espalhadas até pelo teto. E ali, na parede dos fundos, boa parte do reboco já caiu. O terreno tem outros 2 imóveis nos fundos, que também foram afetados. A Defesa Civil teria visitado o local e pedido para que a moradora fosse embora. Ele só falou assim, que disse que a casa estava condenada e que era para nós sair o mais rápido possível. Ofereceram alguma ajuda? Não. Não ofereceram nada. E a senhora tem como sair? Eu vou sair, mas eu vou morar de favor. Porque eu não tenho condição de pagar o aluguel. Os móveis já foram retirados e guardados em cômodos com menos risco. Para comer, a Dinália conta com a ajuda da irmã. Não tem cabimento, cadê fogão, cadê geladeira, não tem nada, não tem nem água aqui dentro. Aí como eu moro aqui perto, né, tem que ajudar sim, tem que ajudar a segurar na mão, levantar para cima, coitados, porque o que vai fazer? A casa número 266, um pouco mais para cima, tem rachaduras tímidas que apareceram recentemente. A calçada, perto do portão da garagem, afundou. A Vanessa teme que a situação piore. A gente está morrendo de medo, porque eu não sei o que fazer. Com o que a gente vai fazer? Vocês estão correndo risco. A gente está correndo risco, meus vizinhos de baixo já se mudaram todos, né? E a casa está rachando, a gente tem medo na hora que vai chover, porque vai vir a chuva, né? E começar a ceder mais e a casa cair. Em uma das casas, vaza esgoto através de trincados em um dos corredores. Na calçada, a caixa de gordura está entupida. O morador suspeita que o abalo nos imóveis tem a ver com tubulações no solo. É o que as pessoas que veio aqui analisar para fazer o serviço falaram. Esgoto. Provavelmente um rompimento de algum duto, aí, de algum cano, manilha, alguma coisa. A gente nota aqui só de pisar, não só o estralo, mas nota-se o desnível. Em nota, a Defesa Civil informou que esteve no local logo que foi acionada e realizou verificação técnica. Um engenheiro vai realizar uma análise estrutural das casas, com base no relatório preparado para saber quais ações serão tomadas. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações para a gente. Thaisa. Que situação difícil para esses moradores, né, André? E a gente vai continuar falando sobre esse assunto agora com o engenheiro civil Anderson Manzoli. Manzoli, o que pode causar afundamento de solo e rachaduras em paredes de tantas casas, como aconteceu no Quintino Face 2? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Lá a gente está vendo uma situação onde provavelmente essas casas foram construídas em cima de aterros, de solos que não são tão resistentes e provavelmente são fundações que chamamos de fundações rasas, né? Então o que acontece? Provavelmente algum vazamento de água, de esgoto ou alguma coisa tornou esse solo frágil, colapsível e portanto ele está afundando e as casas estão indo juntas. Então é um risco para quem está morando lá sim.
O morador, inclusive, suspeita que o problema foi causado por vazamentos subterrâneos de esgoto. Isso pode mesmo acontecer? Pode acontecer sim, é o que provavelmente aconteceu, porque veja, segundo o relato dos moradores, não havia um problema tão crítico em relação, porque o que nós estamos vendo lá são fendas, não são nem trincas, as trincas são bem menores. É um caso estrutural de afundamento realmente grande. Então, provavelmente houve um colapso da resistência do solo ali, provavelmente provocado por esse vazamento de água, dá para perceber pelas imagens que provavelmente foi isso, e essas casas correm o risco de realmente caírem, porque as trincas que nós vemos são estruturais. Então é realmente perigoso para os moradores continuarem ali. A prefeitura precisa dar uma assistência para a remoção dessas pessoas? Com certeza. O que é o correto? Esses moradores, eles devem procurar um assistente técnico, que pode ser um engenheiro ou pode ser um arquiteto, para fazer um laudo. Nesse laudo, o profissional contratado, ele vai verificar e vai constatar as causas, o que gerou, e vai computar também os prejuízos e o que é necessário para recuperar, se houver recuperação da estrutura. Aí, junto com a ação de um advogado, ele deverá entrar com essa ação e pedir o ressarcimento de todo o caso, dependendo da situação, até, se realmente não tiver mais condições de morar naquele local, de uma nova moradia. Então, cabe indenização aos moradores nesse caso? Com certeza, cabe, porque foi um dano não causado por falta de manutenção nas residências ou por qualquer outro tipo de situação. E sim uma situação causada, provavelmente, o estudo, o laudo técnico vai mostrar isso, mas provavelmente por um vazamento de água da própria Saerp. Então, uma vez que se comprova que o prejuízo foi causado por esse fator externo e não por falta de manutenção dos moradores ou até por falha da própria residência, sim, cabe uma indenização a todos esses moradores. Manzolli, falta atenção do poder público com problemas inicialmente pequenos, fáceis aí de resolver, que depois tomam grandes proporções? Com certeza. Então, uma boa manutenção na rede, nós sabemos que existe perdas, tanto no abastecimento de água, também na parte de esgoto. Então, se joga muita água fora. E essa água, além de ser paga pelo contribuinte, isso é, nós pagamos, obriga a necessidade de sempre estar se buscando novos poços. Esse vazamento, como foi mostrado aí, pode estar causando também essas trincas nessas casas. Então, quer dizer, é muito melhor a prefeitura trabalhar de uma forma mais com uma manutenção mais intensiva e preventiva para evitar qualquer situação como essa, por exemplo. E na situação que a gente viu, não dá para esperar, né? Não dá para esperar, é algo que tem que ser feito de forma emergencial. Primeiro, onde que essas pessoas vão morar? Então já existe um problema, lá não dá para ficar. Está claro que, por exemplo, imagine que comece a chover. Essa água vai para esse solo, que ele já está fragilizado, provavelmente por causa dessa infiltração. Na hora que você tem um momento de chuva, vai aumentar a fragilidade do solo, corre o risco dessa casa entrar em colapso mais rápido ainda. Então essas pessoas não podem ficar lá. E o poder público tem que dar assistência para essas pessoas de alguma forma. A gente sabe, já viu muitos casos, algumas pessoas resistem, né? Tentam ficar na casa. Então, para alguém que está assistindo a gente agora, é importante então tomar uma decisão. Exatamente, não é nem tomar uma decisão, é uma questão de aceitar que ocorreu o problema e que a melhor solução é sair. Porque ficar lá você pode ter dois problemas, você pode estar perdendo o seu bem e você pode estar perdendo a sua vida, ou se não perder a vida, você pode estar se machucando de uma forma grave. Então a recomendação é realmente saia, porque os problemas mostrados são estruturais e esses ambientes mostrados podem sim entrar em colapso. Ok, Manzolli, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Clube. E eu volto então nos estúdios com você, André. Obrigado, Thaisa Pinheiro. Até daqui a pouco.